Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá, Carlos. Acho que esta minha colega de curso, Mónica Costeira, dava uma boa entrevista para o podcast. Cumprimentos, Carolina Duarte Pereira, médica de família em Algés. Pois bem, recebemos esta mensagem bonita da nossa colega Carolina e fui pesquisar e realmente encontrei o perfil da Mónica Costeira, nossa colega pediatra no Centro Hospitalar de Baixo Voga, em Aveiro. Colabora também com a Médicos Sem Fronteiras e acaba de lançar um livro com o título Se Tu Vivesses o que Eu Vi. E isto era irresistível e por isso, Mónica, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast e muito obrigado por teres aceito o convite. Tudo bem contigo? Sim. Olá, Carlos. Obrigada pelo convite. Fiquei muito Mónica, contente. podes dar-te a conhecer um bocadinho aos nossos colegas o teu percurso, onde estudaste e onde tens trabalhado e sei que tem sido em muitos locais por esse mundo fora? Sim. Então, eu estudei em Coimbra. Foi nesse contexto então que conheci a Carolina e quando terminei a Faculdade de Medicina tive a oportunidade de fazer uma experiência de voluntariado na Guiné-Bissau com a ONGD e foi assim o meu primeiro contacto com outra realidade, onde havia mais necessidades e menos recursos. Então decidi tirar a especialidade de pediatria, que era aquilo que sempre quis, com o intuito de no final, quando terminasse, de voltar a estar presentes nestes contextos com menos recursos. E então tirei a especialidade de pediatria em Guimarães, no berço de Portugal. E gostei muito, o serviço de pediatria lá é muito bom. E depois, terminando, então, fiz o recrutamento para a Médicos Sem Fronteiras. Ainda em fase de recrutamento com eles, fui para a Grécia, para os campos de refugiados. Esse recrutamento envolveu algum tipo de formação ou de estágio? Já agora até para colegas que possam estar interessados também em Sim. participar na Médicos Sem Fronteiras? Sim, inicialmente temos que enviar a documentação que nos é requisitada. Podemos consultar no site quais são os pré-requisitos. São necessários 2 anos de experiência, 2 anos de de experiência clínica, experiência clínica, mas exatamente. que pode ser internato ou já necessita de ser de experiência como especialista. Eu recomendo sempre experiência como especialista e também os responsáveis também são dessa opinião. Ok? Embora se possam abrir algumas exceções, mas como é um trabalho muito, muito duro, e muito exigente do ponto de vista teórico, físico, emocional, tudo. É extremamente importante que quem vai já tenha alguma segurança na sua prática clínica e se sinta à vontade. E às vezes durante o internato, não é? Estamos ainda num processo de formação e, e depois nestes contextos muitas vezes somos o último recurso. Somos aquela pessoa a quem toda a gente recorre para fazer perguntas e tirar dúvidas de casos bastante complexos e que aqui em Portugal temos sempre a oportunidade de discutir com as subespecialidades e mesmo dentro das subespecialidades as pessoas podem discutir entre elas. E nestes contextos muitas vezes somos, neste caso eu era a única pediatra e então é uma pressão muito grande nas decisões que se tomam e se não tivermos realmente segurança da nossa prática clínica, pode ser bastante frustrante, já o é, assim sendo, mesmo que se parta com já especialista, como foi o meu caso, e portanto eu recomendo sempre a que as pessoas o façam numa fase da vida em que já são especialistas e já sentem segurança na sua prática do dia a dia. É frustrante, mas também gratificante, Sim, imagino. sim, sim. Muito gratificante. E foi mesmo por isso que decidi escolher este caminho, precisamente por toda esta gratidão que sentimos quando vemos o impacto que o nosso trabalho tem.
porque todos os locais onde estive eram locais onde havia mais crianças e poucos médicos e pediatras, então em alguns locais nem havia, como era no caso do Sudão do Sul. Então, se puderes partilhar por que locais é que já passaste e mais ou menos em que anos é que passaste por lá? Quando iniciei o trabalho com Médicos Sem Fronteiras, o meu primeiro projeto foi então na cidade de Malakal, no Sudão do Sul, onde trabalhei como pediatra em enfermarias de pediatria, neo, desnutrição também, e também fui responsável pela violência sexual e de género, que é algo que é muito frequente e transversal a qualquer contexto humanitário. Depois fui para o Iémen, para a cidade de Alcanauis, onde estive também durante 6 meses a trabalhar numa maternidade e enfermaria de neo. Em que ano é que foi isso, no Iémen? Isso foi em 2021. E depois, em 2022, fui para Timor-Leste, aqui não com a Médicos Sem Fronteiras, foi um projeto que desenvolvi na área de educação para a saúde e inteligência emocional, que é uma área que também me interessa muito e fiz uma pós-graduação nesta área. E depois, em 2023, fui então para o Afeganistão, para uma cidade do norte do Afeganistão, que se chama Mazar-i-Sharif, onde trabalhei num hospital regional, também apoiando a pediatria e a neonatologia. Sudão do Sul, Iémen, Afeganistão, são realidades extremamente diferentes e imagino até do ponto de vista de segurança, de violência, de conflitos mais próximas de áreas de conflito. Tiveste mesmo em locais com áreas de conflito? Sim, então, quando estive no Sudão do Sul, em 2020, na altura, tinha-se acabado de assinar um acordo de paz, mas na verdade não teve tradução em vários estados do país. E o local onde eu estava, que era Malakal, tinha conflito ainda ativo, sobretudo em regiões mais remotas, em pequenas aldeias, vilas. Aqui não presenciei conflito à minha frente, chegámos a ouvir tiros, mas não à minha frente nada. E a população dos diferentes hospitais, porque lá trabalhei em 2 hospitais que davam no fundo apoio a diferentes fações da população, com diferentes etnias, porque era um conflito em parte étnico. Pronto, mas depois quando estamos nestas realidades percebemos que não é bem assim, que são tudo muito mais interesses por parte de quem governa do que propriamente pela população em geral. E eu presenciei mesmo isso, que a população em geral, apesar de haver esta ideia de conflito étnico, nunca notei nada de violência e eu própria também nunca me senti ameaçada, sempre fui muito bem recebida e muito acarinhada por toda a gente. Via mais, eram as repercussões da violência, de muito tempo de violência e de todas as consequências indiretas da guerra, a violência sexual em particular, essa sim, via diariamente, na prática clínica, sim, no meu dia a dia. Assim, algum caso que mais te tenha marcado enquanto pediatra, enquanto médica? Sim, olha, infelizmente houve muitos, porque os casos de violência sexual eram muito frequentes. Como o Sudão do Sul é um país que viveu durante muito tempo em guerra, a violência sexual faz parte do dia a dia. E os casos que eu tinha eram todos maioritariamente crianças, para não dizer todos mesmo, literalmente. E então era muito difícil. Lembro-me do primeiro, não é? Foram muitos, que eu tinha acabado de chegar ao projeto e ainda nem sabia muito bem como abordar um caso de violência sexual, porque felizmente aqui em Portugal eram poucos e muitas vezes não, pedimos apoio à medicina legal e, e quanto menos vezes as pessoas, a vítima, contar a história, melhor, não é? E portanto não estamos ali a explorar, sendo que é a medicina legal que o faz. E, e aqui era eu e outro colega da parte da saúde mental, um psicólogo, que dávamos este apoio e que ouvíamos estas histórias. E então, a primeira vez que cheguei ao hospital, tinha uma menina de 4 anos,
à minha frente, que veio acompanhada com o seu pai, que já tinha perdido a mãe por uma doença infecciosa, e o pai estava responsável pelos filhos que tinha e precisava de trabalhar, e precisando de trabalhar, os filhos ficavam durante o dia sozinhos, ainda mais em altura de pandemia, em que não havia escola e, portanto, as crianças ficavam ainda mais expostas a este tipo de violência. E, basicamente, esta criança foi violada por um vizinho que frequentava a casa, e todas as palavras, que ela me disse, as palavras que o pai me disse, os choros, a face de um e do outro, todos os movimentos, tenho isso muito bem gravado na minha cabeça. E realmente são momentos em que uma pessoa se sente muito limitada em termos daquilo que consegue fazer, e que percebemos que só conseguimos tratar uma pequena parte do problema, e que estas consequências que são, eu acho que são transgeracionais, não é? Que é um tipo de violência que se passa e que é muito difícil de superar, e a nossa impotência é muito difícil de aceitar nestas situações. Imagino que sim, imagino que seja mesmo muito complicado. Se esta situação já é muitas vezes difícil na nossa prática clínica corrente, no nosso país, na nossa cidade, na nossa cultura e onde estamos à vontade a falar uns com os outros, imagino que, sendo tu uma médica portuguesa do mundo ocidental, de repente que vai trabalhar para uma realidade de uma sociedade e uma realidade cultural completamente diferente. Imagino também que a comunicação clínica seja difícil nestes contextos. A língua era uma barreira, um obstáculo? Como é que comunicavas com os teus doentes e com os pais das tuas crianças? Sim. Nós temos, com a Médicos Sem Fronteiras, temos sempre tradutores e que andam sempre connosco. Uhum. Nós comunicamos em inglês, pelo menos nestes países onde estive, no Sudão do Sul, no Iémen e no Afeganistão, era sempre o inglês, mas depois eles acabam por fazer eles próprios a tradução para os doentes, que muitas vezes falam diferentes idiomas. Por exemplo, vou dar o exemplo do Sudão do Sul, cuja língua oficial é o inglês, mas a maior parte da população fala árabe, porque estiveram durante muito tempo unidos ao Sudão, e cuja língua é o árabe. E depois é um país que tem muitas etnias diferentes, muitas, e depois cada etnia tem o seu idioma. Então não era suficiente, mesmo que eu falasse árabe, que não é o caso, era muito difícil, porque teria que falar Dinka, Nuer, cada Uhum. etnia são muitas, muitas Claro. etnias, e mesmo às vezes os tradutores têm dificuldade em conseguir falar de determinados idiomas, mas acaba por haver muita colaboração por parte dos tradutores, que também fazem um papel não só na tradução literal, mas também de comportamentos não verbais que nós possamos não entender, e são uma ajuda muito grande. Mas a verdade é que aquilo que eu noto é que, embora tenha estado em locais muito diferentes e, claro, com culturas muito diferentes, mas a verdade é que na nossa essência nós somos mesmo muito parecidos, Somos e humanos todos, não é? sim, exatamente. E conseguimos nos entender muito bem se estivermos predispostos a ouvir, mas não seja com o nosso comportamento não verbal, mostrar que queremos ajudar e que estamos presentes, e as pessoas aí vão se abrindo, e depois também conseguimos fazer o nosso trabalho melhor. Em alguns dos países em que trabalhaste, tenho ideia que as regras de funcionamento na sociedade, até a forma de vestir, por exemplo, da mulher e a posição da mulher na sociedade, é bastante diferente daquilo que nós conhecemos na nossa realidade. Enquanto médica, tiveste que, por exemplo, submeter-te a algum desse tipo de regras, da forma de estar, dos assuntos que podias falar com os doentes, da forma de vestir, por exemplo? Sim. Em qualquer um destes contextos, nós temos antes um briefing, antes de ir,
onde nos dão assim algumas regras, nomeadamente daquilo que não devemos falar, nomeadamente política, religião, porque a MSF é uma organização imparcial e neutra e, portanto, eu tinha que estar muito atenta ao tipo de conversas que tinha, não é? Ainda mais porque depois criava muita proximidade com as pessoas e chegamos a um ponto que esquecemos que algumas coisas não podemos conversar ou não podemos falar, então É isso porque foi alguns muito assuntos difícil. podem ser trazidos pelo próprio paciente à Sim, conversa, não sim, é? sim, sim, Podem sem não partir dúvida, da tua sem dúvida. iniciativa enquanto médica. Sem dúvida, mas eu acho que sim, o que foi mais difícil foi, por exemplo, tanto no Afeganistão como no Iémen, tinha que usar, sobretudo no Iémen foi mais difícil, tinha que usar a baia, que é um vestido comprido, que tapa até à zona dos punhos e dos tornozelos, e tinha que usar hijab, o lenço na cabeça que cobria o pescoço e as orelhas, e aí é que foi mais complicado, porque era muito quente. Eu não estava habituada a trabalhar, sobretudo, como eu disse, numa enfermaria de neonatologia, em que os bebés têm que ter uma temperatura boa, porque muitos deles até estão sem roupa. Estamos a falar também de cuidados intermédios, intensivos, e então estar com aquele calor todo, com aquela roupa toda vestida e com muitas reanimações, ou seja, que do ponto de vista físico, não é? Uma pessoa começa a transpirar e o hijab começava a cair e saber que não podia cair, não é? E aquela frustração de estar no meio de uma reanimação e estar a pensar, minha preocupação aqui é o recém-nascido, não é estar a ver-se um bocado do meu cabelo. Mas aconteceu começar a ver-se e alguém me chamar a atenção, olha, o hijab está-te a cair. E naquele momento eu só pensava, mas o que é que isso me interessa? O que interessa é que estamos a reanimar este bebê, não quero saber do hijab estar a cair. Mas eu sabia que poderia ter repercussões para a organização da Médicos Sem Fronteiras e para a população local, e não respeitarmos as regras, porque se estávamos ali foi porque as várias fações da guerra permitiram que ali estivéssemos a fazer o nosso trabalho. E as regras foram colocadas por eles, não é? E uma delas era haver o respeito da indumentária. E se soubesse que andavam médicas que mostravam o cabelo no hospital, isso podia prejudicar a nossa percepção, podiam deixar-nos pronto, no fundo, mandar-nos embora e quem ia Claro. pagar era a população local. Isso foi bastante difícil. Do ponto de vista de recursos que dispunhas para cuidar e tratar dos teus pacientes, eh, nomeadamente, por exemplo, medicamentos, havia suficiente ou também aí havia dificuldade e escassez? Então, trabalhando com a Médicos Sem Fronteiras, não nos falta nada, porque, no fundo, existem guidelines e protocolos, quer para a pediatria, quer para a neonatologia, e todos os medicamentos que estão mencionados nesses protocolos estão disponíveis nos projetos e são sempre feitas encomendas, de forma a que não haja escassez. E isso é graças a todos os doadores por este mundo fora da Médicos Sem Fronteiras. Mas fora destes hospitais, não é? Da Médicos Sem Fronteiras, há muita escassez de medicamentos e de cuidados de saúde. E, portanto, nestes locais em que estive, tirando o hospital da MSF, os outros hospitais sofrem com escassez de eletricidade, de água potável, de profissionais de saúde e de medicamentos. Uhum. Então não conseguem dar resposta. Conseguias ter alguma continuidade de cuidados? Ou seja, às vezes uma outra situação clínica que exige uma reavaliação passado algum tempo, que exige, por exemplo, a adesão terapêutica e a manutenção, vocês provavelmente dariam os medicamentos para a pessoa levar consigo e cumprir a medicação e depois voltar mais tarde. Essa continuidade funcionava bem ou havia também aí obstáculos e dificuldades? Não, a continuidade existia porque as pessoas muitas vezes que recorriam aos nossos hospitais ficavam tão gratas de poderem ter cuidados de saúde que cumpriam tudo direitinho o que lhes era dito. A dificuldade seria quando são assim tratamentos longos e que exigem reavaliação, é no fundo o transporte para voltar ao hospital noutra altura. Porque para muitas destas pessoas eles vivem muito deslocados e para chegarem aos hospitais muitas vezes não têm transporte público, não têm transporte privado, têm só transportes coletivos que só acontecem de vez em quando e em dias muito específicos, de feiras, por exemplo,
e então, e mesmo assim têm que os pagar, não é? E têm muitas carências económicas, então dizer para voltar ao hospital acabava por ser muito difícil. Então tentávamos fazer o melhor e enviar toda a medicação para que as pessoas depois pudessem em casa terminar o tratamento que tinham que fazer. As reavaliações efetivamente não são assim tão fáceis, mas por causa Claro, disso. claro. O Iémen é um país também com alguma conflitualidade. Aí também tiveste assim alguma situação de segurança crítica, ou não? Sim, no Iémen, quando estava na cidade de Sanaa, na capital, foi uma altura em que havia bombardeamentos e foi assim, foi difícil. Foi numa fase final do meu projeto. Eu já era suposto estar em Portugal e o aeroporto foi fechado, e nós estávamos presos, digamos assim, na cidade, encurralados, com bombardeamentos, e isso fez-me sentir alguma insegurança, embora eu soubesse que os bombardeamentos, no fundo, isto poderá parecer um pouco ridículo, mas no fundo, os bombardeamentos, quando acontecem, quem lança as bombas sabe muito bem onde as está a lançar, porque se tiver um edifício que seja um hospital, que seja uma escola, ou que estes edifícios das organizações não governamentais têm uma identificação no topo, dos edifícios para que as bombas não caiam lá, digamos assim. Então, muitas vezes, quando são bombardeados hospitais ou ONGs, é também com uma agenda, muitas vezes política, associada. E eu sabia que não haveria ali interesse em bombardear aquela zona onde eu estava, mas era muito frustrante ver, ouvir as bombas a caírem e perceber que aquela população ali que não estava a ter a resposta que precisava de ajuda e que eu própria também naquele momento também já não conseguia ajudar. Do ponto de vista dos colegas com quem trabalhaste, outros médicos, se calhar até de outras especialidades, de que países eram? Olha, então, de todo o mundo, que é uma coisa que me agrada imenso. Trabalhei já com gente do Canadá, da Argentina, do Brasil, da Colômbia, do Chile, do Haiti, das Honduras, depois passando para o continente africano, Moçambique, África do Sul, Benin, Costa do Marfim. Meu Deus, depois a Ásia também, a Eh, Austrália, Imagino que o Filipinas. espírito entre colegas de diferentes países seja especial e que também seja uma das formas e uma das estratégias que vos ajuda a ultrapassar as dificuldades e as adversidades. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem que haver um espírito de equipa grande, como estamos todos unidos com o mesmo objetivo e todos de alguma forma a sofrer perante aquilo que estamos a presenciar e perante as frustrações que sentimos. É muito importante que sejam pessoas que estejam ali para se apoiarem umas às outras e que façamos atividades juntos para tentar de alguma forma distrairmos-nos. Agora, Uhum. por exemplo, no Afeganistão. Eu tinha uma amiga muito próxima que era enfermeira da neonatologia, que é do Ruanda, e nós tínhamos as nossas rotinas de saúde mental. Sempre que chegávamos do hospital, punhamos um vídeo no YouTube e fazíamos uns vídeos de dança de diferentes países africanos e depois fazíamos o nosso smoothie Quem era a de vegetais. coreógrafa? Eras tu ou era ela? Ela dança muito melhor do que eu, não é? Está no sangue. Ok, Porque eram músicas africanas, mas as coreografias eram mesmo as de vídeos que seguíamos no YouTube. ok. hum, e era muito divertido. Depois cozinhávamos juntas, aprendia a fazer alguns pratos mais típicos dos diferentes países e também dava a conhecer alguma da nossa culinária. E esses momentos assim de intercâmbio de culturas, quer seja da dança, que eu adoro, e da culinária, que também é outra das minhas paixões, era muito divertido. Ok. Qual foi o prato português que levaste que mais apreciado foi? Bem, eu não posso dizer que eu cozinho muitos pratos portugueses. Porquê?
porque eu Não precisas digamos, de mostrar essa fragilidade. Diz só os teus pontos fortes. sim, porque assim, eu na verdade, eu como sou uma pessoa que gosto tanto primeiro gosto de fazer uma culinária em que misture diferentes culinárias do mundo, digamos assim. E então acabo por incorporar muito de outros países. Eu fazia aquilo que eu costumo fazer aqui em casa, que eu na verdade não faço pratos verdadeiramente portugueses, porque também sou vegetariana e faço uma alimentação maioritariamente vegana. E então fazia pratos que fazia aqui, por exemplo, no Afeganistão, eu costumo cozinhar muito com feijão e com lentilhas, e fazia assim uns estofados de feijão e de É fácil lentilhas. fazer uma feijoada à portuguesa sem carne. Exatamente. Pratos desse género fazia, até porque tínhamos lá muitos legumes, couve, Ótimo. Muito, cenoura. muito. Sim. Fazias sopa de legumes à portuguesa para eles. Sim, olha, aí está, Carlos. Uma das coisas que fiz, verdade, já nem me lembrava, que nem fazia ideia que eram tão diferentes as sopas de país Sim, para país. exatamente. Exatamente. Mas sim, quando fiz a minha, gostaram. Muito bem, muito bem. Explica-me agora outra vertente. Imagino que para as vossas famílias e para a tua família, que por vezes não seja também muito fácil ter que lidar com esta tua ausência e os estares a trabalhar às vezes em locais tão complicados e tão difíceis, como é que eles vão gerindo isso? É verdade. Se calhar eles é que deviam de responder, responder a esta pergunta, mas daquilo que me vão dizendo não é fácil. Lá está, eles conhecem-me e sabem que é assim que eu sou feliz e que me realizo do ponto de vista profissional, mas sofrem durante os meses que não estou cá, com medo que aconteça alguma coisa, mas pronto, vão gerindo porque sabem que, no fundo, têm que me deixar livre, digamos assim, para eu ser feliz e acho que é aquela verdade, não é? Que quem ama deixa voar, e eu, na verdade, sinto isso com a minha família, e mesmo com o meu companheiro, deixam-me voar, e é assim que eu até sinto que sou amada, não é? Vais A saber conseguindo que. comunicar por videochamada? Sim, sim, sim. Tanto no Afeganistão como no Iémen tínhamos uma boa conexão de internet e conseguia falar com frequência. No Sudão do Sul, nem tanto, a internet era muito má e passávamos alguns dias sem conexão, mas pronto, eles também estavam conscientes dessas dificuldades e, portanto, também não era uma preocupação acrescida, vá, digamos. E cada vez que regressas a Portugal, imagino que às vezes o regresso também não seja muito fácil depois, quando se passa por uma experiência tão intensa como esta que tu passas nas tuas várias experiências, digamos, normalmente o regresso e o contacto com a nossa realidade também é algo, por vezes, não muito simples. Não quero dizer difícil, mas diria não muito simples. O que é que tu sentes que nessas alturas? Que sentimentos é que te vêm, digamos, nesses momentos de regresso? Então, inicialmente é sempre um sentimento de raiva, porque é presenciar tantas injustiças e tantas diferenças, tantas realidades completamente opostas no mesmo planeta, que é difícil encontrar um porquê para que haja realidades tão diferentes e pessoas que são pessoas. Que só porque nasceram num lugar diferente tenham tantos obstáculos na vida, não é? E outras porque nasceram noutro lugar diferente, como é o meu caso, tantos privilégios e tantas coisas que não são tão fáceis e que damos por bens adquiridos, não é? E presenciar e digerir essa diferença de realidades deixa-me assim muitas vezes zangada com o mundo, mas eu acredito que essa raiva e essa frustração têm como qualquer emoção, têm o seu papel e o papel é mesmo de me darem força para lutar e para advogar pelos direitos de todos, que todos possamos ter justiça, liberdade, equidade. Por outro lado, a verdade é que eu sinto que nestes contextos onde trabalhei, apesar de existir muito pouco, o sofrimento está ali à vista de toda a gente. E como o sofrimento está à vista de toda a gente, as pessoas
são muito empáticas. Não é? Se eu vejo alguém a sofrer, é o estímulo para a minha empatia, e então há muitos atos de empatia, de compaixão, entreajuda, e isso é muito bonito. Depois, o facto das pessoas terem que lutar constantemente, não é? São pessoas que criam muita resiliência e muita força de viver e que são muito gratas por tudo o que têm. E então às vezes custa-me também o choque de perceber que estas competências são tão importantes para a nossa felicidade, a resiliência, a gratidão, a empatia, e muitas vezes quando estamos cá em Portugal, não as praticamos, não é? Aqui muitas vezes sinto que tentamos fugir de qualquer situação que nos cause desconforto e por isso não treinamos a nossa resiliência, não percebemos que somos capazes e como isso nos realiza, não é? Nós sabemos, epá, fui capaz de superar isto, mas evitamos os desafios, evitamos o desconforto. Pois vivemos encarcerados no nosso sofrimento, não mostramos a nossa vulnerabilidade e por isso também muitas vezes as pessoas não nos dão ajuda porque também não sabem o que se passa, não é? E depois o praticarmos a gratidão no nosso dia a dia, pelas pequenas coisas que temos. E então, às vezes, para mim é difícil perceber: ok, nós aqui temos tudo para sobreviver e não trabalhamos estas competências que nos permitiriam viver e ser felizes. E nestes locais, às vezes, as pessoas não têm o que fazer, não é? Para sobreviver e mesmo assim conseguem praticar a empatia, a resiliência, a gratidão, e por isso às vezes até parecem mais felizes do que às vezes as pessoas que eu encontro aqui, no Ótimo, meu dia a dia. muito pertinente. Se tu vivesses o que eu vi, acabas de lançar este livro com este título. Conta-nos lá um bocadinho como é que, no meio de tudo isto, surgiu a ideia de publicares este livro. Olha, eu sempre gostei muito de escrever, desde de miúda, digamos assim, para me ajudar, no fundo, a processar o que é que se estava a passar dentro de mim e ao meu redor. E quando comecei a trabalhar nestes contextos, comecei a escrever, mesmo com esse intuito. Só que depois, quando partilhava com família, com amigos, percebi que aquilo que eu tinha vivenciado, aquilo que eu tinha visto, aquilo que as pessoas estavam a passar, parecia que se tornava mais real, que não era um sonho. E ao contar essas histórias, empoderava as pessoas de cá a fazerem alguma coisa. Colocava-as também com raiva e também com vontade de fazerem algo pela mudança. E no fundo foi esse o objetivo do livro, foi dar a conhecer as histórias destas pessoas, de doentes e famílias, sobretudo, para criar empatia, para criar também a tal raiva, para que depois possamos ter atitudes que vão de encontro a um mundo mais justo, mais empático, mais equitativo, digamos assim. É esse o objetivo do livro. Muito bem. Caros colegas, convido-vos a todos a adquirir o livro da Mónica Costeira. Tenho a certeza absoluta que ides gostar, que ides adorar, e é também uma forma de contribuirmos para a causa que a Mónica aqui nos trouxe e nos apresenta, e a causa também dos Médicos Sem Fronteiras. Mónica, alguma mensagem final ainda que queiras deixar? Deixava uma mensagem final para todos os colegas, profissionais de saúde, não é? O nosso papel como cuidadores é realmente extremamente importante, mas a realidade que vejo em Portugal é que não estão a cuidar de nós, não estão a cuidar dos cuidadores. Então, a minha mensagem é para que todos cuidemos de nós, valorizemos a nossa saúde mental. E que sejamos bons uns para os outros. Sim, sem dúvida, porque torna tudo muito mais fácil e somos muito mais felizes, Muito bem, sem dúvida. Quando olhamos para o outro, o muito bem, mundo é mais colorido. muito bem. Mónica, foi um gosto enorme, foi uma honra ter-te aqui connosco no nosso podcast e conversar este bocadinho contigo. Partilhaste coisas tão ricas, tão profundas, que eu acho que todos nós aproveitamos deste bocadinho que passamos contigo. Muito obrigado. Obrigada eu, Carlos, pelo convite. Foi um gosto. Caros colegas, com este episódio partilhamos o link de acesso ao livro publicado pela nossa colega Mónica Costeira.
e também o link de acesso às danças aqui mencionadas. Muito obrigado a todos por nos ouvirem. Não se esqueçam de votar nos prémios para os Médicos de Família de Ouro deste ano. E fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.